pessoas não dão a devida importância pra isso. A incontinência urinária, né? Que é um do... De xixi na calcinha, na cueca, já é considerado uma incontinência urinária. E aí, quando que a mulher ou o homem... o sinal de alerta é esse aqui, eu tenho que procurar uma ajuda. Muitas mulheres acham que é normal sentir dor, que a relação tem que ser prazerosa só pro homem, né? Só pro sexo masculino. Isso tudo por conta do assoalho. Do assoalho pélvico. E aí... E já no outro extremo, a constipação. Existem casos que não conseguem a fisioterapia, que você tem que apelar para alguma cirurgia, algum tipo. Pessoal, antes de começarmos mais este episódio do VitaliCast, quero relembrar aqui nossos patrocinadores, que é a Farmafórmula, maior farmácia de manipulação do Brasil, Uniherbal, tratando aí corpo e alma com suas suplementações, e JP Gestão Digital. Vamos lá, acompanha a gente nesse mais novo episódio. Seja bem-vindo a mais esse episódio do VitaliCast, seu podcast sobre saúde e longevidade. Eu sou o Edvaldo Leda e hoje estamos aqui com um tema fundamental para a saúde, mas que pouca gente dá aquela importância também, né? E para isso, eu estou aqui com a nossa convidada, a doutora Bruna Vantier. Isso. Acertei, olha só, acertei. Muito bom. E a doutora Bruna vai falar um pouco sobre a fisioterapia pélvica. Isso. É um tema, como eu já disse, pouca gente não dá aquela importância e não sabe o que é que trata, doutora. Então seja bem-vinda, fique à vontade, conte já pra gente. Eu costumo falar para você iniciar um pouco da sua trajetória. Eu li um pouco do seu currículo, é bem extenso, né? Parabéns aí pelo estudo, a dedicação, ainda continua estudando. Isso. E conte um pouquinho pra gente sua trajetória, o que levou você a essa área da fisioterapia pélvica. Então, gente, é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Me chamo Bruna, sou fisioterapeuta pélvica e obstétrica, gosto muito da área, escolhi a fisioterapia, nunca pensei que seria da área da saúde, confesso que eu sempre gostei muito da parte da agricultura, porque minha família é envolvida com isso, e entrei na área da saúde e me encantei pela fisioterapia. Chegando nos estágios, eu passei por várias fases, né? Estagiei com pediatria, com esportiva, estagiei no hospital, mas quando eu cheguei na fase da fisioterapia pélvica mesmo, que eu lidei com gestantes, participei de partos, eu me encantei e é uma área nova que, assim, tem poucos anos, né, que começou a ser estudada e realmente identificada como uma especialização, uma especialidade da fisioterapia. E aí eu vi nisso uma forma de trabalhar com o que eu amo e trazer algo para minha cidade, né, porque eu fui fazer faculdade fora. Fui fazer faculdade na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, lá no Piauí, 1000 quilômetros de distância da minha família. E aí eu sempre com esse sonho de voltar para Balsas e trazer algo diferente, né? Trazer uma novidade, principalmente pensando no povo balsense. E com esse amor que eu tenho pela saúde da mulher, eu pensei, não, é uma área que eu amo e que eu pretendo trazer para Balsas, que poucas pessoas conhecem, a gente tem poucos profissionais aqui que atuam nessa área. E aí continuei estudando. Hoje voltei para Balsas, mas continuo com um pezinho lá no Piauí. Estou fazendo mestrado lá na Universidade Federal do Piauí, em Teresina. E aí fico indo e vindo. Terminando também minha especialização em fisioterapia pélvica e obstétrica. E eu gosto muito dessa área. Eu amo tratar mulheres. A fisioterapia pélvica beneficia tanto homens como mulheres, mas o meu foco é mulheres. Gosto muito. E, enfim, sou encantada. Cheguei agora em Balsas e já tô assim... Maravilha, doutora, maravilha. Você... Quando sai daqui para ir pro Piauí, não tá sentindo tanta diferença não com o calor, né? Tá sentindo quase a mesma coisa, né? Porque aqui em Balsa tá fazendo um calor danado, né? Tá, quando eu falo que eu moro em Teresina, assim, o pessoal, meu Deus, lá é muito quente. Não tem diferença. Nosso Balsas aqui tá de parabéns esses dias. Mas assim, você contou um pouquinho, mas a fisioterapia pélvica não trata só a gestante, né? É vários assuntos, inclusive comece contando pra gente o que é a cirurgia, o que é a fisioterapia pélvica
Quais são essas patologias aí que ela trata? O que costuma aparecer para você no seu consultório? E você tem esse leque de opções para mostrar pra gente. Então, eu sou fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta, ele é um profissional voltado para o movimento, para o músculo, para o ligamento, para articulação. Então, acredito que a maioria das pessoas saibam o que o fisioterapeuta faz, né? Por exemplo, quando você lesiona um músculo ou tem uma hérnia de disco, tudo isso você vai tratar com o fisioterapeuta. Porque aí você vai tratar uma lesão muscular, enfim. Da mesma forma, eu sou fisioterapeuta pélvica. Então, eu tenho uma especialização voltada para a musculatura do assoalho pélvico. As pessoas não sabem, mas a gente tem uma musculatura ali na região íntima. Eu trouxe até uma imagem, a imagem do assoalho pélvico. Ele é um conjunto de músculos, de ligamentos e fáscias que está ali auxiliando, segurando alguns órgãos, principalmente a bexiga, o útero e o finalzinho do intestino, o reto. Então, só para deixar claro aqui, interromper um pouquinho, esse assoalho é o músculo que fica abaixo, segurando os órgãos, a bexiga, o útero e o reto, que é o final do intestino. E o reto. Então, nesse caso, a fisioterapia pélvica, ele vai fortalecer esse músculo? Exatamente. Não só fortalecer, porque ali é um conjunto de músculos e ligamentos. Então, a partir da avaliação, eu vou entender se esse músculo está muito fraco, está muito forte, né? Tá hipertenso ou tá hipotenso. Da mesma forma, um bíceps. A gente não vai na academia treinar esse bíceps. Ele pode, às vezes, estar... O trapézio, que é esse músculo aqui do pescoço. Às vezes as pessoas sentem aquela dorzinha, né? Da mesma forma, o assoalho pélvico. Às vezes a gente tem uns pontos gatilhos ali. O bíceps, a gente consegue fortalecer ele. Da mesma forma, o assoalho pélvico. Agora eu entendi. Entendeu? Porque quando chegou pra gente fazer esse assunto, eu achei, não, aqui eu quero aprender. Sim. Eu acredito que muitas pessoas, quem tá nos assistindo e nos ouvindo, vai aprender bastante. E assim, eu não sabia desse tipo de tratamento para essas questões. Então é bem interessante. Cada podcast aqui eu aprendo muito. Acho muito bom aprender essas questões. E assim, então quais as patologias, né? Que mais aparece lá para você tratar? Então, eu falei que os órgãos que estão ali segurados pelo assoalho pélvico é a bexiga, o útero e o finalzinho do reto. Então, imagina, são problemas envolvendo esses três sistemas, né? Esses três órgãos. Começando pela bexiga, que é uma patologia que a gente atende muito lá na clínica, é a incontinência urinária. A famosa perca de xixi. Muitas mulheres, muita gente fala: eu pego um pinguinho de xixi, eu sorri que fiz xixi na calça. Isso é a coisa mais comum que a gente escuta. E as pessoas não dão a devida importância para isso. Eu achei que era normal, não é normal não? Não é normal. Olha aí, tá vendo? Segundo a Sociedade Internacional de Incontinência, você já ter um pinguinho de xixi na calcinha, na cueca, já é considerado uma incontinência urinária. Então, tem mulheres que começam com um pinguinho de xixi e aí vai evoluindo. Quando a gente descontrola lá na frente, essa mulher, quando tiver mais idosa, começa a perder, tem que usar fralda, tem que usar um absorvente noturno. Então, quanto antes você começar a tratar, melhor. Outra patologia que a gente atende muito, agora pensando no outro sistema, né? Ali o útero, o canal vaginal. O canal vaginal é por onde sai a menstruação, por onde a gente tem relação, por onde o bebê sai. Então, quando a gente está com esse canal vaginal, essa musculatura do assoalho envolvendo o canal vaginal tenso ou flácido, a gente vai ter problemas como dor na relação. Muitas mulheres acham que é normal sentir dor, que a relação tem que ser prazerosa só pro homem, né? Só pro sexo masculino. E não é verdade. A mulher precisa sentir prazer, precisa estar bem lubrificada. Então, tudo isso também envolve uma disfunção do assoalho pélvico. Questões, não só para relação, mas, por exemplo, fazer um exame de transvaginal. Muitas mulheres, preventivo, têm um pânico de ir no ginecologista porque, meu Deus, vai doer. E não é normal doer. Se dói, tem que ligar o sinal de alerta. Alguma coisa está acontecendo. Outro fator também que a gente, por exemplo, partos, né? Parto normal, que ali passa pelo canal vaginal. Quando a gestante ela faz fisioterapia pélvica, ela previne 60% o risco de laceração, que é o famoso rasgo, né? Que tem na hora que
a passagem do bebê. Então é muito importante. E por fim, o último sistema, né, que é o reto ali, que é o assoalho pélvico segura o finalzinho do intestino, é a constipação e a incontinência fecal. Um é o contrário do outro. Se eu tenho um assoalho pélvico que não tem força suficiente, eu vou ter uma incontinência fecal, perda de cocô ou de flatos, né? Não consigo segurar um pum. Isso já é considerado uma incontinência fecal. Eu tenho aquela sujeirinha na calcinha, na cueca. Se não é uma questão de higiene, pode ser uma questão de incontinência fecal. E já no outro extremo, a constipação. Essa semana mesmo eu recebi uma paciente no meu consultório que fica 9 dias sem fazer cocô. 9 dias. E assim, é muito frequente. É muito frequente. Chega muita paciente com esse estado, sabe? E não é normal. O normal é a gente fazer cocô todos os dias. E aí a fisioterapia pélvica novamente entra, juntamente com nutrição, o farmacêutico. É um atendimento multiprofissional, né? Em todas as áreas, mas principalmente nessa parte intestinal, para mudança de hábitos de vida e tudo, mas também a fisioterapia pélvica. Então vamos lá, eu anotei aqui. A incontinência urinária, né? Que é um do que você trata. Já anota aqui justamente para que a gente acaba conversando tanto. Sim. Mas a incontinência urinária, você falou que não é normal, né? Não. Essa questão. Acontece mais em mulher, mas em homem também acontece, né? Acontece. Já vi casos de mulheres também, na hora que tá fazendo a prática de musculação, atividade física, aí que aumenta, não é? E aí, quando que a mulher ou o homem, o sinal de alerta é esse aqui, eu tenho que procurar uma ajuda? Então, atualmente estão sendo feitos estudos para estão designando um tipo de incontinência urinária para atletas, principalmente atletas de CrossFit. Eu tenho uma atleta de CrossFit que eu atendo, que ela perde xixi em determinados exercícios, né? Pular corda, que são exercícios de maior impacto. Porque, pensa, a bexiga, ela foi feita para armazenar a urina, né? Então, ela tem que armazenar ali a urina e o assoalho pélvico fica ali segurando o ureter. Quando eu aumento a pressão, por exemplo, eu pulo, eu jogo todos os meus órgãos contra a bexiga, né? Eu faço esse movimento contra a gravidade. Então, se esse músculo não tá forte, se esse músculo não tá bem preparado, essa bexiga vai com tudo, esse esforço vai com tudo e a gente perde um pinguinho de xixi, 2, pode ser em jato, pode ser em gotinha. Então, assim, se você já pede uma gotinha, já é hora de ligar o sinal de alerta, porque o quanto antes começar um tratamento, melhor. Tudo que envolve saúde, o quanto antes a gente começar, né, prevenir, porque vai piorando, vai um estágio mais avançado, assim, da incontinência, às vezes, chega, por exemplo, a ser de uma fraqueza de assoalho, a famosa bexiga baixa, que a gente chama... Sim, o nome... esse nome aí é bem comum. É bem comum. A gente conhece. O nome chique é prolapso, né? Prolapso de bexiga, cistocele. Mas a famosa bexiga baixa, que é quando os ligamentos começam a enfraquecer. É mais comum em mulheres com uma idade mais avançada, que passaram por muitos partos, né? Gestações. E aí esses ligamentos começam a enfraquecer e essa bexiga começa a descer. Já tive casos de pacientes que a bexiga saía para fora e ela dava um empurrãozinho ali pra dentro, de volta. E aí, isso tudo por conta do assoalho. Do assoalho pélvico. E aí, existe uma associação da fisioterapia com a musculação ou a musculação não consegue? Tem que ser só a fisioterapia? Bom, é porque assim, normalmente as mulheres, elas não sabem contrair o assoalho pélvico. Vende-se muito aqueles cursos de pompoarismo e tudo na internet. Aperta e solta, aperta e solta. Eu particularmente não concordo muito porque a gente acaba não avaliando a pessoa que passa aquilo, que prescreve, não te avaliou para saber se você contrai ou não corretamente. Às vezes a pessoa acha que contrair o assoalho pélvico é prender o cocô, é contrair o glúteo. Não, é outra musculatura. Então, a gente precisa aprender a contrair o assoalho pélvico e tornar isso uma rotina. Porque eu vou ensinar essa paciente, eu vou tratar ela no meu consultório, mas eu vou fazer com que ela leve isso para a vida. Sempre que for fazer um exercício, um agachamento, por exemplo, contrai o assoalho pélvico, ativa o abdômen e desce, aí faz. Subiu, relaxou.
Mesma coisa. Vai sentar numa cadeira, vai pegar o seu filho no colo, pegar um peso no chão, contrai o assoalho pélvico, ativa o abdômen e desce. E aí vira uma rotina. A gente parece algo um robozinho, né? Mas depois você vai pegando o ritmo e você faz sem perceber. Faz sem perceber. Mas assim, existe casos que não conseguem a fisioterapia, que você tem que apelar para alguma cirurgia, algum tipo? Tem. Por exemplo, o prolapso, né? Que é a bexiga baixa. Em alguns graus, a gente precisa fazer a famosa cirurgia do períneo, né? Do períneo. Ou o sling, que é voltar essa bexiga pro lugar. Colocar como se fosse, entre aspas, umas cordinhas para segurar essa bexiga de volta. Mas, de qualquer forma, você tem que fazer fisioterapia no pré-operatório e no pós. O ideal é que, se você diagnostica isso no começo, você não vai pro procedimento cirúrgico, né? Procedimento cirúrgico. Então, que é o que a gente quer. Essa é a importância de você estar sempre em alerta, verificando, né? Verificando como é que tá a cueca, a calcinha. Se não existe, muitas vezes a mulher acha que pode ter molhado na hora que foi no banheiro ou alguma coisa do tipo. Então, existe essa fiscalização da pessoa também, né? De estar verificando. Muitas vezes sai sem perceber. Exatamente. Não é verdade? Eu bato muito na tecla, por exemplo, de você saber escolher até sua peça íntima. O ideal é que você escolha uma calcinha, uma cueca de 100% algodão, que é um tecido ventilado, né? Que permita a ventilação da região, porque é uma região úmida, naturalmente úmida, e de cores claras. Tem muita gente que compra só calcinha preta. E aí, na calcinha preta, você não enxerga nada, né? Difícil. Você não vê a cor de um corrimento. Às vezes, um corrimento diferente, uma cor diferente. Você não consegue ligar o sinal de alerta porque você não enxerga. Então, é muito importante olhar a calcinha, olhar o seu cocô. Eu converso muito com meus pacientes. Você fez cocô? Você olhou como é que tá seu cocô? Que tem gente que não olha. E é muito importante, porque o seu cocô diz muito sobre você. Se você tá constipado, se você tá com chegando numa diarreia, por exemplo, e a cor, isso também afeta o assoalho pélvico. Agora, essa questão a gente entrando aqui de novo na constipação, né? Hoje é um assunto que as mulheres conversam entre si mais abertamente, mas muitos homens também eu vejo que chegam lá na farmácia, que vem, eu quero uma fibra, eu quero isso, o que é que a gente pode fazer, eu tô ruim do intestino. Você acha que o que está ocasionando isso? Eu acredito que, assim, na população em geral, hábitos de vida, né, tem sido muito... É uma pauta que a gente discute muito. Questão nutricional, ingesta de água e tudo. Mas, principalmente, tá aqui, ó, fator psicológico. A gente tem... saíram estudos que depressão, ansiedade estão intimamente vinculados com tensão e assoalho pélvico. Então, uma pessoa constipada normalmente tem um assoalho pélvico bem contraído, né? Bem cheio de uns gatilhos tenso. E isso tá relacionado muitas vezes a uma questão social, psicossocial, nutricional. É um todo, assim, quando eu faço a anamnese lá no meu consultório, eu pergunto da vida como um todo, né? Eu não entro em outras profissões, mas eu preciso saber como é que está o movimento dessa vida. A gente tem bastante profissionais da saúde que assiste a gente e ouve também a gente na rádio, né? E isso é muito importante você falar dessa questão psicológica. Sim. Que aí para poder ele indicar, não é, ou fazer a associação também com o tratamento da fisioterapia pélvica, que é bem importante. Sim. E aí existe quando, não, eu faço de 2 em 2 dias e a pessoa acha normal. É normal isso? Questão da constipação? Isso. Não, o normal é fazer todos os dias. Todos os dias. 2 em 2 dias ainda é considerado algo aceitável, sabe? Mas o ideal é todos os dias. Se a pessoa quiser, eu me sinto constipada, tá ouvindo a gente no nosso podcast, eu quero ir lá no consultório da doutora Bruna, quero fazer. Ela consegue fazer? Com certeza. Passa por uma anamnésia com você, vai fazer a avaliação, aí você vai analisar, fazer quantas precisa, acompanhar a evolução. Então isso é muito importante porque a mulherada, então, principalmente, sofre bastante. Precisa muito. E outra coisa que eu vi aqui, que é bem importante, é uma coisa silenciosa que todo mundo tem vergonha de falar, né?
Que inclusive eu tava lendo um pouquinho também antes e eu vi que você faz acompanhamento e o tratamento, né? Principalmente os homens que não gostam de falar desse assunto. Sim. Que é a disfunção sexual. Exatamente. Eu nunca nem passou na minha cabeça de um fisioterapeuta tratar isso. É porque é realmente uma área nova. Tem crescido muito no mercado, né? E porque as pessoas acham que é um tratamento muito farmacológico, né? Apenas farmacológico. E não, a gente tem um tratamento porque o homem, assim como a mulher, tem um assoalho pélvico. E esse assoalho pélvico pode estar tenso. Eu atendo muitos homens, né, com incontinência urinária pós-prostatectomia, né? Que é que fizeram a cirurgia de retirada da próstata, enfim, devido ao câncer. E aí, quando essa próstata é retirada, que ela fica ali bem pertinho da bexiga, às vezes acaba ocasionando uma dificuldade em segurar o xixi, né? Na continência urinária. E aí a gente, através de fisioterapia, a gente vai trabalhando essa musculatura, um fortalecimento. Da mesma forma, o homem e a mulher, a gente atende, contrai, relaxa. É algo bem... se torna divertido, porque lá na Medical, a gente tem um recurso, é novo, eu atendo na Medical, né? É um recurso novo novo no mercado e não é o primeiro de Balsas. A gente chama de biofeedback eletromiográfico. É uma sonda que a gente coloca... Como é o nome? Biofeedback eletromiográfico. É um aparelho, assim, novo, é uma tecnologia de ponta, que você vai encontrar só em capitais. E a gente tem aqui em Balsas agora. Primeiro serviço que contém. Balsas tá bem avançado, hein? Eu sempre falo para minhas pacientes, vocês não precisam mais ir para Teresina, São Luís se tratar. Aqui a gente já tem um tratamento. E como é que funciona? É uma sonda que a gente coloca intracavitária, né? Dentro do canal vaginal e no homem na região anal. E aí, quando você contrai e relaxa, essas contrações elas ficam ligadas na TV. E aí aparece a sua contração na televisão. Isso para avaliar. E como é que eu trato? Eu faço joguinhos, biogames. Sabe o joguinho de Super Mario? De pular? Então consigo colocar lá na minha televisão essa paciente contrai assoalho, pula o desafio. Contrai assoalho, pula. E assim torna um tratamento muito mais dinâmico, mais divertido. Ela vai vencendo desafios, né? E é muito legal. E ela consegue visualizar. Porque às vezes ela contrai, não entende muito bem o que está acontecendo. E ali na TV não, ela contrai e ela vê o balãozinho subir, o bichinho pular, é bem legal. É uma tecnologia bem diferente. Além dessas tecnologias, existe alguma outra já para esse tratamento, para o acompanhamento? Existem várias. A gente trabalha muito com os cones vaginais, que são pequenos pezinhos. Pezinhos. Peso, tá. Um peso. É como se fosse um peso da academia, só que pro assoalho. Aí você vai evoluindo, né? Com um pezinho pequenininho. E aí você vai aumentando esse peso. Você coloca ali no canal vaginal e a paciente fica segurando. E aí ela vai evoluindo o peso na quantidade de tempo que ela consegue segurar sem aquele cone sair. Mesma coisa da academia. Aí dessa maneira trabalha também a musculatura. Isso, fortalecimento. Bem interessante. Questão da gravidez que você falou. O que entra a gravidez? Para onde é que vai? Ela vai ajudar no parto, melhorar o pós-parto? Então, a fisioterapia pélvica durante a gestação, ela auxilia a mulher no pré-parto, né? Durante a gestação, no periparto, que é durante o parto, e no pós-parto. Então é importante o acompanhamento em todas as fases. Por quê? No pré-parto, antes do parto, a gente vai preparar o corpo da mulher e essa mulher. Por quê? Não é importante preparar só o corpo dela, mas ensinar ela também o que ela vai fazer durante o parto, ensinar o que é um assoalho pélvico, como é que tem que fazer a força, o que é uma diástase, né? Que é algo que preocupa muitas gestantes. Enfim, e aí a gente vai preparar ela, ensinando, dando aula de como cuidar do recém-nascido, tudo isso.
E aí, além de preparar o seu corpo, que a gente vai fortalecer esse assoalho pélvico, tirar todos os pontos de tensão, fazer a massagem perineal, fazer com que essa paciente tenha uma propriocepção, uma consciência de assoalho pélvico, para na hora do parto ela saber o que está acontecendo, que força eu tenho que fazer. Porque às vezes ela acha, não, tem que fazer força de fazer cocô. E não é. Eu acho que para ter noção da força também, se Exatamente. Tá muito, se tá pouca, né, ou se precisa de mais, é bem interessante. Um treino expulsivo. Lá no consultório eu tenho é uma sonda que ela infla, a gente coloca no canal vaginal, ela infla, mas no finalzinho da gestação a gente coloca e a gente faz o treino expulsivo, que a sonda ela infla de um tamanho assim razoável, e aí ela faz as posições, né? Cada posição, porque na hora do trabalho de parto vaginal, ela pode fazer em diversas posições, não é só deitada ali na maca, né? E a gente faz esse treino e é comprovado que a fisioterapia pélvica previne a laceração, que é o famoso cortezinho, né? Você já teve algum feedback de uma paciente que você fez que melhorou, assim, o que, vamos dizer, passou por acompanhamento, já teve uma gestação e teve sua segunda gestação? Conta pra gente como foi essa experiência. Então, normalmente, as pacientes que passam por um parto que não teve acompanhamento, né? Elas vão para um parto com muito medo, muito insegura, não sabe o que vai acontecer lá naquele momento, não sabe que tipo de força fazer. Chegam até a me perguntar, como é que eu vou saber que eu tô tendo contração? E aí, essa é a diferença quando ela é acompanhada, né? Já chega segura, sabendo o que ela quer, ela já chega com um plano de parto. Por exemplo, hoje em dia é considerado violência obstétrica a episiotomia, que é o famoso cortezinho, o piquezinho. O bebê vai passar mais rápido, deixa eu dar um cortezinho aqui. Se essa gestante já chega lá sabendo que isso é contraindicado, ela já vai chegar e falar, eu não quero episiotomia. Em casos de profissionais que fazem ainda, né? E ela chega preparada. E tem uma recuperação muito melhor, porque o músculo ele tem uma memória, ele se lembra. Então imagina, se eu fiquei a gestação inteira ativando a musculatura abdominal, ativando o assoalho pélvico, quando esse bebê sair no pós-parto, essa mulher vai ter uma volta da diástase muito mais rápida, ela vai conseguir se recuperar de uma forma mais rápida para cuidar do seu bebê, o assoalho pélvico dela vai ficar menos prejudicado, e a gente vê essa diferença em mulheres que tiveram uma gestação que não teve acompanhamento e uma que teve. Bem interessante, isso bem importante aí para a população. Tem muitas mulheres que eu acho que morrem de medo, né? Sim, exatamente. Eu também, eu costumo fazer uma aula de parto, né? Quando tá chegando mais pertinho, assim, da data prevista, chama o marido, né, o pai, a gente faz uma aula de parto, é bem legal, até para o marido saber o que fazer, como fazer, porque é importante ela ter esse suporte. E outra coisa também que a gente fala muito sobre a amamentação, que as pessoas focam muito no parto, mas a amamentação também é algo importantíssimo, que às vezes a mulher sai do hospital e vai para casa e agora tem um bebê, meu peito tá com mastite, o que eu vou fazer com esse bebê que não para de chorar, eu não consigo dar de mamar, o bico fica ferido. Então assim, a gente faz esse acompanhamento pós-parto, tanto imediato, essa mulher acabou de ter neném, eu já vou lá, aplico o taping. Você já viu o taping? Não conheço. O taping, explica aí pra gente. O taping são aquelas fitas coloridas. Acho que a mulherada aí que já foi mãe deve ter visto nas redes sociais. São fitas elásticas que a gente coloca na região da barriga. Agora eu já sei. Sabe? Coloca na região da barriga para auxiliar a circulação, auxilia um pouquinho no retorno da diástase e também evita aquela sensação de que os órgãos estão soltos, que às vezes a mulher, depois que tem neném, ela tem essa sensação. Hoje em dia é contraindicada a puérpera, né, que acabou de ter neném, usar cinta pós-parto não é mais indicada. Sério? Isso. E até um dia desse o pessoal usando. Não é mais indicada. Por quê? Porque a cinta faz com que esse músculo fique preguiçoso. Imagina, eu tô aqui com um músculo flácido, que acabou de ter um bebê, e eu coloco uma cinta pra ficar segurando ele. Quando eu tiro a cinta, esse músculo volta pro lugar
que ele tava. Ele não retorna, esse músculo não é ativado para trabalhar. E o taping não. O taping ele não vai fazer o trabalho pelo músculo, ele vai só auxiliar o músculo. O reto abdominal, toda essa parte. E a gente também aplica taping de drenagem, que essa mulher no pós-parto fica muito inchada. E taping no seio, para uma mastite, um engurgitamento mamário. Levo laser. É assim, é o pós-parto imediato, eu aplico esse taping. 5, 7 dias depois eu vou para casa da paciente, retiro o taping, vejo se essa paciente precisa novamente de aplicar e as demandas dela, que normalmente é a amamentação. Faço laser na cicatriz, tanto às vezes se ela tem laceração, mas também a gente foca muito em parto normal, mas o parto... O laser, então, no caso, seria pro... Cicatrização. Cicatrização. Isso, do seio e também na cicatriz da cesárea e cicatriz de laceração. A gente foca muito em parto normal, mas pra mulher que tem parto cesárea, que é um parto da mesma forma, eu sempre falo assim para minhas pacientes, você não é menos mulher porque você não teve um parto normal, não. Você não é menos mãe por isso. Que agora, antes tava uma onda de muito cesárea, né? Agora tá de novo o boom do parto normal. É ótimo, parto normal é o melhor, é o ideal. É pra mulher, né? Pra mulher. Mas se essa mulher não conseguiu evoluir para um parto normal e foi pra uma cesárea, tudo bem também, não se cobra, sabe? Já tem tanta cobrança ao redor e ainda vai colocar esse peso sobre ela, né? E aí o taping, o laser, a amamentação, tudo isso a fisioterapia pélvica também auxilia. Para quem chegou agora, está nos acompanhando, a gente está conversando aqui com a doutora Bruna Vantier. Isso. Que é fisioterapeuta pélvica, a gente já falou aqui de incontinência urinária, né? Disfunção sexual, constipação, de gravidez. Além desses, não sei se eu esqueci de anotar algum, doutora, mas algum que você mais aparece lá no seu consultório? Olha, a gente não comentou. Um deles que eu atendo bastante é a hiperatividade da bexiga. É um pouquinho diferente da incontinência, né? Uma hiperatividade pode gerar uma incontinência, mas nem sempre uma hiperatividade gera essa perca. Vamos devagar. Vamos. Existe a incontinência e a hiperatividade. Isso. A hiperatividade, então, pelo nome, ela faz mais rápido, é? É como se... É porque, assim, a bexiga ela tem um músculo chamado detrusor. Esse músculo, ele é responsável por contrair a bexiga para o xixi sair. Às vezes esse músculo, ele tá hiperativo, ele não para de contrair. Então, chega um pouquinho de xixi na bexiga, já quero fazer. Chega um pouquinho de xixi, já quero fazer. É aquela paciente que não sai do banheiro, é o tempo todo, de 1 em 1 hora. Você sabe quantas vezes a gente precisa fazer xixi ao dia? É o indicado? Nunca nem imaginei. Nunca nem contou? Não. O indicado é de 6 a 8 vezes ao dia. Vou começar a contar agora, até anotar. Tem que contar. 6 a 8, né? Vezes fazer xixi. Mas aí tem relação à questão de quantidade de água? Tem sim, porque às vezes uma frequência urinária aumentada, às vezes a paciente está bebendo muita água. E uma frequência diminuída, a paciente está bebendo pouca água. Quando a paciente chega no meu consultório, eu faço um diário miccional. Que essa paciente vai ficar 24 horas anotando todo o xixi que ela faz. Ela vai medir os ml de xixi e os ml de líquido que ela toma. Água, café, suco, tudo. E ela vai me trazer. E aí eu vou analisar o que está acontecendo. Vou fazer o cálculo da quantidade ideal de água para ela. Às vezes tem paciente que toma... Ah, não, tem que beber água. Aí toma água. E, gente, água demais também não é saudável. E aí eu faço todo esse ajuste de ingestão hídrica. E aí a gente vê o ajuste da frequência urinária. Porque, por exemplo, tem muitos pacientes que levantam para fazer xixi à noite. E não é certo. Isso se chama noctúria. A noite foi feita para dormir, não foi feita para fazer xixi. Então, às vezes a paciente toma 300 ml de água antes de dormir. É claro que seu corpo vai te acordar na noite pra você fazer xixi. Com certeza. E aí a gente faz essa terapia. Essa questão aí da hiperatividade é aquela mesma questão quando você vai fazer, faz um pouquinho, faz outro pouquinho, fica parando, geralmente não tem aquele jato contínuo. Isso. Né? Faz nesse mesmo sentido?
Muitas pessoas passam por uma hiperatividade da bexiga quando estão com infecção urinária, né? Que é quando a pessoa tá com infecção e ela vai no banheiro, sente vontade, mas sai só um pouquinho e logo em seguida tem vontade de novo. Aí é uma infecção urinária. Mas tem gente que vive assim, e é uma hiperatividade. É muito comum em pessoas ansiosas. Muito comum. Porque é totalmente ligado. Então, se uma pessoa tem uma crise de ansiedade, uma pessoa muito ansiosa, ela vai muito ao banheiro. Ela fica o tempo todo indo no banheiro. E quanto mais eu vou no banheiro, a minha bexiga é uma musculatura lisa. Então, quanto menos eu armazeno urina nela, ela vai diminuindo sua capacidade. Então, o ideal é que você fique em torno de 2h30, 3 horas sem ir ao banheiro. Se você tem esse tempo reduzido, tem que ligar o sinal de alerta. 2 horas, 3 horas. De 2 a 3 horas, que aí dá certinho a 6 a 8 vezes por dia. Eu vou anotar aqui que eu acho que eu vou demais. Não sei se é por causa da ansiedade também. Quem sabe, Bebo muita água, mas eu bebo muita água também. Pode ser. Bastante água. Até porque eu faço atividade física de manhã e na academia mesmo eu já tomo umas 2 garrafas daquela de água. E é o certo. Acaba que durante o dia você já fica vai mais ao banheiro. Mas aí na tarde já alivia mais um pouquinho, né? Que eu já não tô mais com aquela quantidade de líquido. Mas é bem interessante essa informação, até porque eu nunca tinha nem passado pela cabeça essa questão de ir muito ao banheiro, ou questão de pode ser uma ansiedade de ir muito ao banheiro. Sim. Então é bem interessante, fundamental. Voltando aqui nas patologias. A gente já falou, aí você falou da hiperatividade. Mais alguma outra? Temos. Atualmente, a endometriose é uma patologia que está sendo descoberta, né? Uma patologia um pouco nova. Que é a da mulher, né? Isso, endometriose. Problema no útero, né? Isso, a endometriose nada mais é do que o endométrio, uma inflamação do endométrio, e esse endométrio, às vezes, ele se acopla ele vai para a corrente sanguínea e ele se acopla em outros sistemas. Eu já tive paciente que tinha um pedacinho de endométrio, que o endométrio é a camadinha do útero. É aquele que descama, né? Na menstruação. Já tive paciente que tinha um pedacinho de endométrio no diafragma, que é o músculo da expiração. E assim, endometriose não tem uma cura, né? A gente trata sintomas. Uma mulher que tem endometriose, que tem ovário micropolicístico também, sente muitas cólicas, dor na região lombar. Mas aí resolve com a fisioterapia? Eu não posso te dizer que eu vou curar essa paciente. Até porque a endometriose tem alguns procedimentos cirúrgicos, mas enfim, você não cura uma endometriose, mas você trata os sintomas. E esses sintomas são os que incomodam a paciente, né? Uma cefaleia, que é uma dor de cabeça crônica, uma cólica intensa. Tudo isso a fisioterapia pélvica auxilia. Doutora, a gente falou aqui bastante, principalmente de mulheres da região íntima. E aí eu lembrei que a gente tá no Março Lilás, né? Isso. É um mês de conscientização ao... É o câncer de colo de útero. Câncer de colo do útero, né? Isso. Você trata algum tipo nessa região? Sim, inclusive eu tenho uma paciente que ela passou por tratamento de câncer de colo de útero recentemente, terminou todas as radioterapia, braquiterapia. E o médico indicou, né? Ela veio para fisioterapia pélvica. Porque ela ficou com uma incontinência urinária, que existe após os procedimentos, e com uma disfunção sexual, uma dor na região, né? E aí eu trato essa paciente. Hoje em dia a gente está terminando o tratamento, ela está muito bem. E é algo assim muito importante, porque mexe com a qualidade de vida dessa mulher. E é importante se essa mulher passa por um procedimento cirúrgico, fazer uma fisioterapia pré-operatória e uma pós-operatória. Porque, como eu disse, o músculo ele tem memória. Então, se eu vou para uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, com um músculo bem treinado, eu vou ter uma recuperação muito mais rápida. É bem importante a gente conscientizar, né? A população. E cada mês a gente traz aqui profissionais para falar um pouco de cada assunto do mês, né? E aí é bem importante essa prevenção. Bem importante. Doutora, e que recado você deixaria, fosse para resumir esse podcast? Tudo aqui que a gente falou foi bem importante. Mas um recado principal para você falar para quem está nos assistindo. Para não sair desse podcast sem saber. Sem saber? Fique à vontade. Eu acredito que assim,
principal que eu sempre falo para as minhas pacientes, meus pacientes, é se priorizar, se cuidar e, assim, ligar o sinal de alerta. Por quê? Quando a gente sabe o que é normal, o que é comum, né? A gente entende o que é normal do nosso corpo. Quando acontece algo de diferente, a gente já liga o sinal de alerta e consegue procurar ajuda profissional logo. Porque esse é o segredo do cuidado com a saúde, é você não deixar aquilo avançar. Então, assim, o recado que eu quero deixar é de você prevenir, se cuidar, buscar conhecimento. Eu bato muito na tecla de você procurar profissionais que realmente são capacitados. Eu sempre falo, vai atrás do currículo, vê se esse profissional é capacitado para aquilo. E é muito importante cuidar da saúde íntima, assim como qualquer outra parte do corpo. Eu tenho feito palestras em escolas sobre saúde menstrual para meninas e eu saio de lá assim, nossa, o quanto é importante. Tem meninas que não sabem de nada. Pessoas, assim, por exemplo, já escutei meninas perguntando, mas doutora, o xixi e a menstruação saem por buracos diferentes? Tipo, são perguntas, assim, simples, que às vezes por falta de conhecimento. Então, é buscar se conhecer, buscar se cuidar e tratar a saúde íntima como algo normal. Conversar, né? Conversar com a sua amiga, às vezes ela não tem ninguém pra contar. Conversar na roda de amigos, às vezes ela solta uma coisinha. Ah, eu perdi xixi. Ah, eu não tô satisfeito com a minha vida sexual com meu esposo ou com a minha esposa. Olha, você pode fazer fisioterapia pélvica e conversar sobre isso, acolher, sabe? Tem que ser um ambiente acolhedor, algo normal, falar sobre constipação, falar sobre disfunção erétil, disfunção... Normal. Tem que ser algo normal, gente, porque senão tem pessoas que vivem com esse problema e passam a vida inteira sofrendo, sabendo... Achando que é normal, muitas vezes achando que é normal. Achando que é normal. Pessoal, a gente viu que a fisioterapia não trata. Eu imaginei que era só dor no braço, dor nas costas, aquele bico de papagaio, aquele bico de não sei o que tem mais lá. Mas você vai sair daqui sabendo de tudo isso. A fisioterapia trata incontinência urinária, constipação, disfunção sexual, na gravidez. Bem importante. Doutora, para quem está nos acompanhando, está nos ouvindo, quer um tratamento de excelência. Como que faz para encontrar a Bruna? Como que marca a consulta? Aonde que está a Bruna no Instagram? Que quer lhe acompanhar, saber um pouquinho mais? Fique à vontade. Esse espaço agora é seu. Venda seu peixe. Então, eu uso meu Instagram muito para falar sobre educação em saúde, né? Eu gosto muito, nas minhas redes sociais vocês vão me ver falando muito sobre esse assunto de uma forma normal, aberta, né? Nas minhas redes sociais eu converso muito. Vocês vão me encontrar no Instagram, @bru.vancher. Eu atendo na Medical. Mas espera aí, só letra aí como é que escreve, porque o pessoal não vai saber não. É @bru, né? BRU. W, né? Com W. Vancher. É WANDSCHER. Isso. Eu atendo lá na Medical, vocês me encontram lá de segunda a sábado, de 8 da manhã às 6 da tarde, então tem muito horário aí para vocês marcarem. Eu faço a consulta de avaliação e na consulta de avaliação a gente vai definir o plano de tratamento. O meu consultório é um ambiente acolhedor. Eu gosto muito que as pacientes se sintam à vontade para falar, para expor tudo que elas sentem. É algo, eu costumo dizer que o meu consultório é a nossa caixinha de segredos, né? Que às vezes elas me contam coisas. Eu me sinto muito honrada de estar tratando a paciente e ela sentir confiança de falar as coisas pra mim. Então, na Medical Bastos a gente conta com as tecnologias de ponta. Eu que estudo em Teresina, faço mestrado em Teresina, sou a prova viva porque eu estagiei em clínicas, visito clínicas em Teresina que tem as mesmas tecnologias que a gente tem aqui em Balsas. Então você não precisa mais sair de Balsas para tratar da sua saúde íntima. Você me encontra aqui em Balsas, na Medical. E doutora, nesse caso, do tratamento que você faz, geralmente não precisa nem do encaminhamento, né? Não, exatamente. Tá sentindo algum desses sintomas que a gente falou aqui bastante, já pode ir lá direto
marca uma consulta, né? Isso, Uma a gente avaliação. consulta. E aí você vai fazer a análise e ver como é que vai ser o tratamento. Isso, perfeito. Correto? Correto. É até bom você falar, porque às vezes as pessoas acham que a fisioterapia você só consegue chegar através de encaminhamento médico. E não, o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Você pode ir diretamente a ele e fazer uma avaliação. E aí, óbvio, se um problema não cabe a mim, eu encaminharei para outro profissional. Mas, de forma alguma, isso impede você de chegar até mim. Se você sente algum desses problemas, pode vir diretamente a mim. Bem interessante. Doutora, agradecer demais por todo esse esclarecimento. Eu acredito que quem nos acompanhou até aqui, está nos ouvindo. Eu acho que apareceu alguém aí, vai sair daqui já, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Mas assim, é bom, é importante... Porque muitas vezes a pessoa não tem a informação, não sabe o que está acontecendo, muitas vezes acha que é normal, Sim. Mas agora você já sabe. Tem profissional para isso e procure ajuda. Doutora Bruna está aqui de prontidão. E doutora Bruna, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado por todas essas informações importantíssimas. A porta aqui está aberta para outro dia você quiser vir e eu falar de outro assunto ou de outro tema. E se fez sentido para você... Alguém da sua família precisa saber dessas informações, ou encaminhe de qualquer jeito, vai no aviãozinho, diga para não perder na Rádio Boa Notícias às 13 horas da tarde, que são informações importantíssimas, e acompanhe também nas nossas redes sociais. Até o próximo.